Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um Radaças à Mesa. Estamos aí iniciando esse ano um trabalho muito importante. Vamos estar falando o ano todo sobre a mulher. E como nós sabemos, mulher é algo muito complexo. Então vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre o corpo, vamos falar sobre vida espiritual, a mulher como mãe, como esposa, como profissional. Então convido todos vocês a estarem com a gente aí durante esse ano. Hoje nós vamos iniciar falando a respeito da saúde mental versus bem-estar. Vamos falar também a respeito de transtornos alimentares e estão aqui conosco convidadas que já elas estarão se apresentando, mas eu me chamo Shirley, faço parte do Ministério Radaças, da Igreja Batista Plenitude de Deus. A nossa igreja fica localizada na rua Silvio Lagreca, número 251, na altura do 19,5 da Raposo Tavares, sentido São Paulo. Venha nos visitar. Nós temos culto de segunda-feira, que é o culto de oração. O Senhor tem derramado grandes milagres neste culto. Venha fazer parte. Na quarta-feira é o culto da vitória. Nós temos também culto de ensinamento. E domingo nós temos 3 cultos. 8 da manhã, às 10h30, às 19 horas. Então não tem desculpa, você tem que estar conosco. A Igreja Batista é uma igreja família. Então ela tem trabalho para todos, para os seus filhos, para o marido, para a esposa. Então venha fazer parte desta família. Então, para iniciarmos aqui o Radaças à Mesa, nós estamos aqui com algumas convidadas. Estou aqui com a Roxane, que vai ser a minha parceira. Nós somos parceiras, né, minha grande amiga? Sim. Esse ano todo. Nós vamos estar trazendo aí os temas e as convidadas. E hoje nós trouxemos a Patrícia, que é a psicóloga, e a Aline, nutricionista. Então eu vou dar agora esse espacinho aí para elas estarem se apresentando. Vamos iniciar com a Roxane. Graça e paz, pessoal. Muito obrigada por essa oportunidade de trabalhar aqui com cada uma de vocês. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito umas com as outras, né? Porque é aquela máxima que a gente fala, ao mesmo tempo que a gente fala, a gente também aprende, a gente está aqui com o coração aberto para transbordar e para receber também a porção que o Senhor reservou para a gente. Bom, eu sou Roxane, também faço parte da Igreja Batista Plenitude de Deus e fico muito feliz por esse trabalho, por a gente ter esse espaço aqui, que a igreja tem essa visão da gente ter esse espaço e de poder falar ao nosso público, né? Que é o público das mulheres, a linguagem das mulheres que é única, né, gente? Então, fico muito feliz. Eu sou mãe da Alice, minha pretinha vai fazer logo 5 anos. Sou esposa do Adelso, que também congregam aqui nessa igreja. E estou muito feliz, graças a Deus, por essa oportunidade. Amém. Aline, pode se apresentar? Graça e paz, o meu nome é Aline. Faço parte do Ministério Radaças. Estou aqui na Igreja Batista desde 2022. Também, o ano da minha formação na Faculdade de Nutrição foi em 2022. E agora, em maio, eu começo a minha pós-graduação em Nutrição Hospitalar. Sou casada e tenho um bebezinho de 1 ano e 8 meses, que também fazem parte aqui do Ministério. Ai, que bênção. Patrícia? Graça e paz, eu sou a Patrícia. Agradeço, primeiramente. É um prazer estar com vocês aqui, sentadas à mesa da Radaças. Eu sou formada já tem 7 anos. Sou casada. E estamos aqui na Batista já, acho que desde 2021, período da pandemia. E é isso. Isso. Meninas, muito obrigada por ceder o tempo de vocês para compartilhar aí sobre a experiência, sobre o conhecimento de vocês. Nós decidimos iniciar aí o Radaças à Mesa falando sobre saúde emocional, porque nós sabemos que ultimamente tem crescido muito, muito em relação à ansiedade, transtornos, burnout, e a gente não pode fechar os olhos para isso, né? A mulher, como é multitarefa, né? Nós temos a função de cuidar da casa, de filho, marido, ministério, vida profissional. Nós costumamos fazer o quê? Cuidar das pessoas. Só que esse podcast aqui, a gente está chamando a atenção da mulherada para o quê? A gente precisa se cuidar. A gente precisa olhar para a gente precisa se autoconhecer e a gente precisa parar para que tudo isso aconteça. Então, o que a gente vai fazer aqui? Compartilhar experiências,
perguntar para vocês muitas coisas aí que a gente tem dúvida, né? Por coincidência ou não, ontem à noite eu estava em casa e eu estava tão cansada, meninas, tão cansada. E uma amiga começou a me mandar mensagem: vem conversar um pouquinho comigo, vem. E eu fugindo. Só que ela foi tão insistente, quando eu cheguei na casa dela, tinha mais 3 mulheres. Eu falei, pronto, virou o clube da Luluzinha. Falei, meu Deus, eu ia aqui ficar 5 minutos para conversar com ela, agora tem mais 3 mulheres. E aí eu entendi o mover de Deus. De repente, eu estava conversando com mais 3 mulheres a respeito de saúde mental. Olha só. Então, e tudo aquilo, e assim, uma é advogada, a outra é empresária, a outra é dona de casa cuidando de 3 filhos. E aí eu vi o quanto nós estamos adoecendo e não paramos para nos cuidar, né? Então eu queria iniciar, Aline, perguntando para você, quais os grandes desafios aí emocionais que a mulher no dia a dia, a mulher que eu falo dia a dia, com essa multitarefa que nós temos, que nós enfrentamos? O que você recebe mais no seu consultório? Mulheres com quais diagnósticos? O que está mais em alta? Eu acredito que seja a sobrecarga. Como você disse, né? Nós mulheres temos multitarefas. A mulher, ela precisa ser mãe, ela precisa ser esposa, ela precisa ser filha muitas vezes, ela precisa ser professora, ela precisa ser médica, enfermeira. Nós temos várias profissões. E eu percebo que as mulheres têm sofrido hoje com essa questão de sobrecarga. Porque também a gente tem, né, na cabeça que nós precisamos dar conta de tudo. E não necessariamente. Isso, exatamente. E, assim, e nem é sobre isso que nós precisamos dar conta de tudo. Então, eu percebo que nós não estabelecemos o limite que precisaria para cuidar da nossa saúde mental. Porque essa questão de ter que dar conta de tudo é o que nos faz mal, porque ninguém dá conta de tudo. Né? Ninguém a única pessoa que deu conta de tudo é a Mulher Maravilha, né? E nós não somos. E não existe. Exatamente, nós não somos a por Mulher aí. Maravilha. Então, assim, eu percebo que a maior questão é essa, é a sobrecarga. E isso é o que faz mal, porque e vem toda a frustração por não dar conta de tudo. A mulher, ela se sente culpada, de repente, aquelas que trabalham em casa, né? Que tem que dar conta de casa, tem que dar conta do filho, tem que dar conta do marido. E às vezes, quando ela se pega nesse papel de não dar conta de tudo, que aí vem a frustração. E muitas vezes também as pessoas, elas se comparam, né, com outras, a mulher ideal. Qual que é a mulher ideal? A mulher ideal é que dá conta de tudo, porque as pessoas falam que mulher é aquela que... Mulher faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, todo mundo já ouviu, mas você é mulher, você dá conta de tudo. Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E nem é sempre assim. Então, eu percebo que muitas mulheres, elas se sentem frustradas, às vezes também por comparação. A gente acaba se comparando a alguém, de repente, que não tem uma realidade como a nossa. Então, a gente se compara com outras pessoas que, de repente, não têm a mesma realidade e a pessoa cai nesse lugar de frustração, que é onde pode decorrer, né, quadros de ansiedade, muitas vezes também pode ocorrer um burnout, pode ocorrer também ansiedade. Então, é nesse lugar que a mulher cai de frustração que acaba fazendo mal para a saúde mental. Entendi. Então, pelo que eu entendi que você passou para a gente, um dos grandes problemas que acontece está sendo a comparação. Exatamente. A mulher querer, eu acredito, como, né, hoje todo mundo mexe muito em rede social, vê aquela mulher perfeita, arrumada, né, super magra, cuidando dos filhos, levando tudo num salto, né, e, por que eu não consigo fazer isso? Exatamente. Eu acho que isso, na verdade, não é nem só um mal para a mulher, eu acho principalmente também para os jovens, né, essa comparação de ver na rede social aquela perfeição de vida. E a gente sabe que a coisa não é bem assim, né, gente? Uma coisa em relação à mulher, nós, há muitos anos, a gente vem nessa luta para ganhar o mercado, para ter direitos, para fazer isso, para fazer aquilo, e realmente no mercado crescemos muito, né? Tem muitas mulheres aí com posição de CEO e tudo mais, mas o que a gente não pode esquecer? A nossa função em casa, ela não foi diminuída. Muito pelo contrário, né? Hoje se bate muito na tecla a respeito de repartir as funções, mas a gente sabe que não são todos, né, os maridos que repartem, e tem uns que também nem querem.
Tem uns que se esforçam, mas também trabalham fora, né? Então, é aonde é a demanda de você responder tudo que você precisa responder, porque não adianta. Se acontecer alguma coisa com seu filho, você se culpa. Sim. Se acontece alguma coisa com a saúde do seu marido, você se culpa. Se a sua casa não tá bem limpa, você se culpa. Na verdade, eu costumo dizer que a gente dá até folga pro diabo, porque nós nos acusamos mais. Ele deve ficar ali do canto falando, não, dá pra eu ter uma folguinha. Porque elas já se acusam, elas já se culpam, elas já se cobram, eu nem preciso ter tanto trabalho. E é uma grande verdade, a gente faz muito isso com a gente. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da ansiedade. Quais os sintomas? Quando que uma mulher precisa ficar atenta que, opa, eu posso estar tendo um início aí de ansiedade? Qual o caminho que eu devo tomar? Sabe, eu gostaria que você falasse aí um pouquinho. Tá. A ansiedade, eu acredito que nada mais é do que um medo. Eu gosto de relacionar a ansiedade com medo. Então, medo do quê? Eu gosto bastante desse exemplo da barata, né? A barata, Tem um muita, pânico. Ah, muita gente tem medo da barata, né? Mas aí, se você for pensar, se a gente for pensar friamente, o que que uma barata faz, gente? Nada. 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 Então, assim, eu gosto de comparar com a ansiedade também o medo da barata, porque a gente tem o medo da barata, só que aí, se você for pensar friamente, o que que a barata faz? Nada. E tem gente que enxerga a barata como um monstro, como algo muito grande. menina, se ela mexe a anteninha, eu saio correndo. Só a Então, anteninha dela. Ela mexeu, eu tenho pânico. exatamente. Então, assim, se você for pensar friamente, o que que uma barata faz? Nada. Então, assim, é um medo que a gente cria imaginário na nossa cabeça de situações, de coisas que podem acontecer. E isso é o que vai gerando ansiedade. É medo do que tá lá na frente. E hoje em dia, a gente é muito acelerado. A gente vive pensando no amanhã, a gente não vive o hoje. A gente vive pensando no amanhã, o que que pode acontecer, e a gente nunca imagina um cenário bom. O cenário é sempre ruim, a gente sempre pensa num cenário ruim. O ser humano ele tendencia mais para esse lado ruim da coisa. Então, a ansiedade nada mais é do que o medo das coisas que podem acontecer, coisas que a gente cria na nossa cabeça. Então, muitas pessoas caem nesse lugar de ansiedade por não saber o amanhã. E a gente vive muito nesse cenário de o que que vai acontecer, como vai ser, essa preocupação excessiva de como que as coisas vão acontecer. A gente quer estar muito na frente do nosso tempo. A gente não descansa no Senhor, né? Na verdade, como a gente é ensinado, para a gente descansar no Senhor, né? E a gente não faz isso. Isso é o que gera ansiedade. É o medo do futuro, o medo de como vai ser lá na frente. Como eu disse, a gente nunca imagina um cenário bom, a gente sempre imagina um cenário ruim. Então, acho que isso que é sofredor, porque a gente tem medo do desconhecido. Então, eu acredito que a Rox vai falar um pouquinho, né, sobre isso, mas eu acredito que quando a gente coloca as nossas necessidades, os nossos medos no Senhor, a gente consegue lidar melhor com a ansiedade. Até mesmo porque a gente vive num mundo onde a gente é cobrada por tudo, né? Então, assim, a gente sempre tem que estar na frente, a gente sempre tem que estar. Nós mulheres, né? Como você falou, da gente ter esse lugar, porque a mulher ela tem que ficar se provando a todo tempo que ela é boa. Hoje, a gente ganhou um espaço muito grande no mercado, porque antigamente você via nas empresas, cargo de chefia era mais homem. Não tinha muita mulher, né? E hoje em dia a gente ganhou esse espaço. Então, assim, deu branco. É o medo de você ter que provar a todo momento que você consegue. E que você Exatamente. pode, né? Eu tô É ouvindo você muito. falar assim, eu tô pensando como Jesus foi perfeito. Enquanto ele esteve conosco, ele se preocupou a todo tempo de liberar palavras para trabalhar esse medo do futuro. Olha, tem um versículo assim que eu até gosto muito dele em Filipenses 4, do 6 ao 8, que diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, ou seja, mantenham o coração grato pelo que vocês já têm, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz, que excede todo Todo entendimento. entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, tudo que for nobre, agora eu vou dar uma pausa aqui, porque ela falou sobre a gente ter medo
por a gente pensar negativamente do futuro. Não é um pensamento que vai trazer esperança, que gera ansiedade. É sempre um pensamento que vai trazer cenas destrutivas, cenas assim horrorosas. É sempre um pensamento que vai desenhar o pior cenário. E olha como esse versículo termina: finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável e de boa fama, se houver algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Gente, como eu amo a palavra de Deus. Extraordinário. Tá trabalhando exatamente o que a Aline acabou de trazer pra gente. Então, esse versículo para mim já é, na verdade, algo que a gente pode utilizar como prevenção da ansiedade. No sentido assim, que Jesus fala assim: filhos, se por algum motivo vocês não andem ansiosos, mas antes, se houver alguma coisa que gerem medo em vocês, coloquem diante do meu altar e foque o pensamento de vocês nas coisas positivas, que em terapia, pode falar melhor do que eu, mas porque eu passo por terapia, mas em terapia a gente trabalha muito isso, né? De focar naquilo que é bom e algo que o próprio Jesus, quando esteve aqui conosco, deixou pra gente de lição. É isso mesmo. E o que acontece em relação à ansiedade? Vamos parar para pensar? Vamos pensar no último problema que você passou. Traz aí à sua mente o último grande problema que você passou. Qual deles? E que você não tinha o que fazer, porque muitos problemas a gente vai lá, dá um jeitinho, mas aí você parou assim e falou: eu não posso fazer nada. Você perdeu o sono, você chorou, descabelou, Teve vários surtos. e no final as coisas não se resolveram. Pode não ter sido resolvido da forma que você esperava. Mas quando nós temos a nossa vida diante do altar do Senhor, Ele vai resolver, Ele vai fazer do jeito dele, e o jeito dele é o melhor para a nossa vida, Patrícia. É o melhor. Né? Eu paro para pensar, esses dias eu vi um pregador, ele falando bem assim: analisa tudo que você já passou, coisas que você parou assim, falou, agora não tem jeito. Analisa, agora você está em 2025. Não foi resolvido? Então, você perdeu o sono, você chorou, você descabelou, você gritou, e aí depois vai entrar o assunto aí que a gente vai falar com a Aline, você comeu muito, né? Que é o meu caso, gente, se eu tô triste eu como, se eu tô angustiada eu como, tudo eu mereço comer, sabe? Aí depois vai a luta contra a balança, com a dieta, e tem mulheres que perdem totalmente o apetite, né? Sim. Porque tá tudo ligado uma coisa à outra, né? Mas depois a gente chega ali na Aline. Então vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade ainda, né? Porque a ansiedade, gente, eu tenho escutado muito e me preocupa porque eu vejo que até os nossos jovens, tudo eles falam, eu tô com crise de ansiedade, eu tô com crise de ansiedade, né? Então é uma coisa que tem, assim, se alastrado. Sim. E muitas vezes a gente sabe que a ansiedade está ligado ao medo, ao negativismo, mas aqui a gente vai falar da ansiedade, doença mesmo, não é só da ansiedade que a gente joga porque, né, tá preocupado. É a ansiedade, enfermidade na mulher. Você está com essa ansiedade. E aí, Roxane, eu queria perguntar para você, porque como a gente já conversou, você teve, né, a ansiedade, tratou. Eu queria que você comentasse um pouquinho como foi esse processo. Uhum. Porque qual é a nossa grande preocupação em relação à mulher dentro da igreja? Tem muita mulher dentro da igreja doente, meninas. Muitas mulheres estão doentes. E eu posso falar isso assim com uma clareza, porque ano passado eu estava, né, no apoio à liderança das mulheres, então eu conversei com muitas mulheres. Participei de algumas situações de muitas mulheres. E como tem mulher doente dentro da igreja. E aí você fala, ué, mas a palavra não liberta? É lógico que a palavra liberta. E ainda mais nós estamos numa igreja que é palavra. Aqui, Batista, é palavra. Então, assim, o que está acontecendo conosco? Né? Então, vejo muitas mulheres assim, eu tenho que ir para a igreja e é isso e pronto, acabou. Tem resistência em relação à terapia, tem resistência em procurar um profissional. E Deus não pode usar a vida de um profissional? Deus não deu os estudos para você, não deu os estudos para você e é para ajudar quem? É para ajudar o povo dele, é para cuidar do povo dele. Então eu queria falar a respeito disso, da mulher cristã, você como uma mulher cristã, pregadora da palavra do Senhor. Eu sei que você já teve várias experiências com Deus e de repente você se pega com ansiedade. Como foi esse processo para você?
Bom, foi um processo novo para mim, porque é algo que a gente, assim, não imagina que vai passar, mas eu, antes de falar, eu quero ressaltar, antes de elaborar melhor como que foi, mas eu quero de ressaltar a importância da gente entender que somos corpo, alma e espírito. Então, a gente conhece a palavra de Deus e a palavra de Deus é o alimento para quê? Para o nosso espírito. Para o nosso espírito. E a comida é um alimento para o nosso corpo. E a terapia é algo que vai alimentar a nossa alma, que vai nos ajudar. E a palavra de Deus, ela traz conforto para a nossa alma, mas uma vez que existe como é que eu posso dizer? Uma vez que existe ali uma crise instalada, precisa ser tratada no âmbito correto. Então, eu passei por um processo há um tempo atrás, onde eu me vi com crise de palpitação. E aí eu fiquei me Arritmia? perguntando, arritmia. Arritmia. Isso, e eu fiquei me perguntando, ai, meu Deus, o que será? Será que eu tô é alguma coisa assim nova para mim, alguma coisa que vai acontecer? Aí a gente vai para a oração. Senhor, me direciona. É alguma batalha espiritual que eu tô entrando? Fala comigo, vai me direcionando e a gente parte, né, para o cuidado espiritual, que é o olhar que a gente precisa ter. E aí as crises continuaram e eu percebi que com elas vinha um medo junto. Aí eu falei, peraí, tem alguma coisa diferente aqui surgindo. Aí eu lembro que eu tinha assistido um podcast das Radhassas que falava sobre o cuidado com o corpo, sobre a questão do coração. Né? E aí eu falei, eu vou ao médico para verificar se é algum problema que eu tô tendo no coração. Então vamos agora cuidar do nosso corpo, né? E aí o médico fez ali os exames, o médico falou assim, olha, o seu coração tá ótimo, não temos nada do que tratar aqui. Eu vou te direcionar para você fazer terapia, porque pelo que você tá me trazendo, pode ser algo relacionado à ansiedade. E na mesma hora, já saí do consultório, já corri para agendar a sessão, não tive problema em resistir. E assim, gente, não tem problema nenhum. A gente. Por que quando o médico passa um remédio pra gente, ó, você precisa tomar esse remédio para tal doença, a gente já corre lá para comprar, e quando tem a ver com terapia, a gente fica com hesitação? Não tive problema, não tive vergonha também de contar. Muito pelo contrário, essa situação para incentivar amigas. E estou me abrindo aqui junto com vocês e junto com as câmeras para falar assim: se você tem uma condição que precisa ser tratada no âmbito da psicologia, trate, porque o próprio Jesus disse que não precisa de médicos que estão doentes. Então, uma vez que existe algo, uma doença instalada, não que seja ali uma doença, né? Mas uma vez que existe uma patologia, você precisa tratar, você precisa acompanhar. E aí comecei o tratamento com a psicóloga, a doutora Andréia, uma médica maravilhosa que tem me ajudado até então. E aí uma parte que eu preciso ressaltar aqui, porque tem muitas mulheres que até buscam a terapia, mas não tem ali o comprometimento com o processo. No sentido de que, assim, ó, eu vou para terapia, a médica me passou. Eu conversei com mulheres assim, por isso que eu tô falando, não tô falando aleatoriamente, não. Então, assim, eu fui lá, a médica me passou, a terapeuta me passou um exercício. Mas eu nem fiz, não tive tempo, tava na correria. E eu conversei com uma dessas meninas que eu conversei, o que elas falaram assim? Falou para mim: eu tomo só o remédio, porque o dela já era um pouquinho mais grave, então era o remédio junto com a terapia. Aí eu falei assim, mas por que você toma só um remédio? Um passarinho, daquele exemplo do passarinho, ele não pode voar com uma asa só. Ele precisa das duas para voar. E assim é a terapia e a medicação. Você não pode substituir uma pela outra. E aí ela, não, mas eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu falei assim, ok, se você não para, o teu corpo vai te parar. Aí seguiu, com 15 dias depois. Essa menina teve um surto e ela ficou internada no hospital psiquiátrico. Por quê? Só com a medicação. Não se comprometia com o processo como tinha que comprometer. Aí fala assim, a terapia não resolve. Faço 5 anos de terapia, faço 10 anos de terapia. Mas dentro da terapia, qual é o comprometimento que você está tendo com o seu processo? Porque você ir à terapia e não seguir as orientações é a mesma coisa de que você vai lá no salão, faz a sua unha bela, linda e maravilhosa, chega em casa e vai lavar louça. Gente... O que resolveu você gastar tempo de ir ao salão, dedicar no seu cuidado ali físico, mas não ter ali o tempo. O tempo, exatamente, mas ter ali o tempo o cuidado com aquilo que você acabou de fazer. Então, quando a gente vai à terapia, a médica passa o exercício, a doutora terapeuta passa o exercício, a gente fala assim, não tenho tempo. Esse não tenho tempo
e a gente trabalhou, isso já é um sabotador para você não tratar o que precisa ser tratado. Então, eu lembro que exatamente, Shirley, com 1 mês de terapia, eu parei de ter as crises. 1 mês certinho, gente. E eu fiquei tão feliz que eu falei, uau, como isso é bom. Como isso é gostoso, como isso é libertador. E a autoterapia, autoterapia, ó, já eu querendo. Mulher, não, pode deixar que eu me cuido. Eu me Não cuido. preciso de ninguém, eu me cuido. A terapia, ela traz um processo na gente de autoconhecimento tão gostoso, de autoacolhimento tão gostoso, que nos liberta dessa culpa, dessa cobrança em excesso, porque a gente acha que eu sei do meu temperamento, eu sei que eu sou colérica, eu sei que eu sou sanguínea, eu sei que eu sou melancólica, então eu já me conheço, não preciso de terapia para isso. Precisa de terapia, porque o autoconhecimento, ele vem junto com a autoaceitação, de saber que assim, ó, eu não sou boa o suficiente e eu me aceito por não ser boa o suficiente. Eu não consigo tal coisa e tá tudo bem, eu me amo, eu posso trabalhar aquilo que é de bom, sabe? Então trouxe para mim um ciclo de autoconhecimento, e autorresponsabilidade, no sentido assim, conhecer os meus limites e respeitá-los, autorrespeito. Por exemplo, eu tô cansada, aí a gente vai lá e fica lá. Mesmo assim, cansada, não para descansar e não se respeita. Eu tô com fome, mas eu tenho tantas coisas para fazer, eu não vou parar para comer, porque senão vai me atrapalhar em tal coisa. Gente, isso é autorrespeito. Come um lanchinho, 5 minutos não vai impedir o Mudar seu nada. dia. Então tudo isso foram coisas que a terapia me trouxe e vem me trazendo, que tem sido fundamental. Para você ter noção, quando a gente está com uma alma bem, bem tratada, é claro que foi a terapia, foi a busca em Deus, aí eu me desenvolvi para buscar mais intimidade com Deus, para buscar e até o nosso espiritual melhora, nosso relacionamento com as pessoas melhora, então é algo que precisa ser feito em conjunto, mas precisa ser feito. Tem sido um tempo muito gostoso, eu aconselho, eu oriento minhas amigas, depois que eu comecei a fazer, as minhas amigas começaram, 3 dos meus amigos começaram a fazer terapia, Ai, que e isso é delícia. eu fico muito feliz com isso, porque isso mostra, assim, que eles estão vendo o resultado também, eles estão vendo esse resplandecer, esse florescer que o processo terapêutico causa em nós. Então, um pouquinho aí da minha experiência, para também não falar Né. demais. Mas foi rica, amiga. Algo assim que você falou que é muito importante, que nós, como mulher, nós não podemos esquecer, somos um ser trino. É corpo, alma e espírito. E para a gente ter equilíbrio, não tem como. A gente tem que cuidar dos 3. E a mulher, ela sempre tem a tendência a deixar a alma, né? A gente foge da terapia. Ah, quem que vai me entender, né? São tantas coisas, por onde começo? E o corpo, a gente se sabota muito também com o corpo, né, Aline? Em relação à alimentação, a gente acaba descontando, eu não tenho tempo para fazer exercício, né? Quantas vezes eu me pego falando isso? Não tenho tempo mesmo? Ou não é uma prioridade para mim? Porque o que é prioridade para você, você vai fazer, né? E a conta chega, não tem jeito. Ah, quando a gente fala de saúde mental, quando você chega a um ponto de saber que você precisa de ajuda, o seu corpo já sinalizou com uma arritmia, ele já sinalizou com uma obesidade, com um diabetes, com uma hipertensão, com um infarto, né? E e outra questão também que tem, mulheres, que a gente precisa se autoconhecer, porque quantos traumas nós carregamos, né? E a palavra do Senhor, ela é eficaz para isso. Mas ela é eficaz quando você abre aqui dentro e fala: "Ó, é isso tudo que eu tenho aqui". Enquanto você está guardando tudo embaixo do tapete, tocando a sua vida, achando que está tudo ok, as coisas vão só se embolando. E aí você tem aquele comportamento agressivo, às vezes fala gritando, fala: "Nossa, mas eu tinha prometido que eu não ia mais agir dessa forma com a minha filha, com meu filho, com meu marido, por que que eu me apego fazendo as mesmas coisas?". Pode ser traumas que lá do passado estão lá embaixo do tapete e a gente ainda não abriu isso para que seja tratado, né. Patrícia, e sobre burnout?
que você tem aí para falar para a gente a respeito do burnout? Qual que é a diferença aí, a ansiedade, o burnout, o que ele tá ligado mesmo? Burnout não é uma doença. Burnout ele é um transtorno, que ele é relacionado ao esgotamento emocional relacionado ao trabalho. Então, pessoas que têm burnout, elas têm irritabilidade, elas podendo também desenvolver, né, para uma ansiedade e, em alguns casos não tratados, também pode desenvolver para uma depressão. Geralmente, as pessoas nunca procuram um burnout no começo, é só quando já está ali indo, caminhando para o quadro depressivo. Que aí é como você disse, a mulher ela fica muito irritada, sem paciência, tem distúrbio no sono, sofre de ansiedade. Tem um dado muito importante que eu até me assustei quando eu estava pesquisando. Eu falei, gente, como tem mulher realmente doente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o burnout hoje ele está impactando 30% dos brasileiros. E o Brasil é o segundo país com mais casos diagnosticados. Nossa. Então a gente só fica em segundo lugar porque o primeiro tá no Japão, onde 70% da população sofre desse transtorno. Então, assim, é muita gente, né? E outro dado importante também, né? Esse dado é do INSS. Em 2023, o país registrou 421 afastamentos devido ao burnout. Também é bastante gente. Vocês vão se assustar quando eu falar o número de mulheres. Em 2023, isso foi um dado de 2023. E foram 282 atendimentos para mulheres e 101 para os homens. 101 não, desculpa, 111 para os homens. Então, assim, é muita gente. E um dado mais recente, que é de janeiro a julho, teve um aumento de 37% nos atendimentos, voltado ao ocupacional, né, ao burnout. A faixa etária está entre 35 a 49 anos, né, a faixa etária de mulher. Então, assim, é um desgaste emocional muito grande, né? Às vezes a pessoa, ela tá passando ali por um desgaste emocional relacionado ao trabalho, não tá... E como eu disse, as pessoas, elas pedem ajuda sempre no último minuto, na terapia. Hoje, não tanto, mas ainda temos muita gente resistente à terapia. Eu atendo mulheres que, às vezes, mulher tem muito essa necessidade de falar, né? A gente quer falar, 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 falar. Só que também a gente quer ser ouvida muitas vezes, né? E não tem esse espaço. Eu atendo muitas mulheres que, às vezes, elas vão no consultório e não quer falar nada, principalmente no começo da terapia. Eu tô muito cansada, hoje eu não quero falar nada. Hoje eu só quero descansar a minha mente, porque a mente tá turbulenta, tá ali trabalhando 24 horas, não descansa. Então, assim, serviço de casa também deixa as mulheres muito estressadas. Eu tive uma paciente que ela se sentia muito estressada porque ela cuidava muito de filho, de marido, e era só essa rotina. Ela falava, não presto mais para nada, eu só presto para cuidar de filho e de marido, eu não sei fazer nada. E isso foi gerando nela um sentimento muito ruim, gerou ansiedade, que também evoluiu para um quadro depressivo, onde ela teve que passar com um psiquiatra, tomar remédio para poder dormir, porque ela também não conseguia desligar. Ela falava, vou faxinar minha casa, faxinava a casa de madrugada, ela não conseguia dormir porque ela não descansava, a mente dela não descansava. Então, assim, às vezes a gente fala, não é um burnout, ele não está relacionado a um estresse comum. Porque a gente fala às vezes, hoje eu tô estressada, não quero conversar, e tá tudo bem, hoje tá estressada. Mas amanhã, às vezes a gente dorme bem, tá estressada porque teve um dia ruim, porque não dormiu bem. Aí você dormiu bem, você comeu bem, dormiu, acorda bem. Isso não é diagnosticado um burnout. O estresse do burnout é o estresse crônico, onde ele é mais pertinente, onde a pessoa ela passa mais tempo estressada, mais tempo irritada, a pessoa dorme, acorda estressada, fala, nossa, eu dormi a noite toda e tô estressada. Às vezes ela vai pro trabalho e ela vai chorando pro trabalho porque ela não quer ficar naquele ambiente, aquele ambiente é muito ruim para ela. Então, assim, é algo bem sofredor mesmo. Não é um estresse comum, se trata de um estresse crônico, onde ele é mais persistente durante um tempo. Então,
pelo que eu entendo, tem a ver com a nossa sobrecarga. Sim. E é algo muito delicado, porque não tem como tirar essa sobrecarga. Esses dias mesmo, eu chegando em casa, eu tinha participado de um procedimento que demorou horas para ser realizado e foi muito estressante. No caminho, na estrada, eu voltando, o celular não parava de receber mensagem com coisas para resolver, então eu já estava ali pensando, no carro. Vou chegar, vou colocar meu computador na mesa. Enquanto eu ligo o computador, eu vou rapidinho no congelador e tiro algo para descongelar para a janta. E aí eu já entro em contato com a Ana para saber se o problema lá da escola tá ok. Aí eu preciso também ver a coisa da Bia, tá? Aí eu vou pensando. Aí eu chego em casa, quando eu chego em casa, gente, pelo para tudo quanto é lado dos meus bichos. Aí para tudo, porque eu tenho que primeiro limpar a casa. Como que você vai colocar um computador na mesa para trabalhar, você olhando que seu chão tá sujo? Quando eu fui me dar conta, eu não tirei a carne que eu tinha que descongelar. Eu esqueci que eu tinha que fazer janta. Consegui entrar em contato com a Ana, mas não falei com o Alexandre. E assim vai. Aí depois você fica, ai meu Deus, eu não dou conta, eu não dou conta. Não tem como, porque a gente precisa permanecer casada. Glória a Deus por isso. Os nossos filhos são parte da nossa vida e depois vão vir os netos, né? Vai ter um pouquinho mais de trabalho. E a gente precisa trabalhar. Eu sou uma pessoa que eu sou uma ajudadora na minha casa, então eu preciso trabalhar. E ainda tem mais, a gente precisa cuidar da nossa igreja, que é a casa do nosso Pai. Então, por isso a importância desse podcast. Não vai aliviar a sua sobrecarga, porque você tem muita coisa para trabalhar. A questão é como colocar tudo isso de uma forma mais leve. E é aí aonde entra a palavra do Senhor, aonde entra a terapia, aonde entra a parte da nutrição. Eu tive um início de burnout há mais ou menos 2 anos. E era impressionante. A minha filha mais velha, às vezes ela me deixava no metrô, o Alexandre me deixava no metrô. E ali no Vila Sônia, até você chegar na catraca, gente, é quase 1 quilômetro para você chegar na catraca, né? Aquele pedaço todo que a gente anda ali. E era impressionante. Eles saírem com o carro, eu começava a chorar. Mas era um choro desesperador. E eu chorava até chegar no meu trabalho. E como é constrangedor você entrar no metrô e tá chorando. Todo mundo olha pra você, tipo, o que essa coitada tá passando? Meu Deus, o que aconteceu com ela? Teve um monte de senhorinha que veio, ô, minha filha, você precisa de alguma coisa? E eu não conseguia controlar aquilo. E aí eu chegava no trabalho, como eu trabalhava no setor de urgência e emergência, não tem como você ficar chorando, porque você tem vida pra cuidar. E de certa forma era até aliviador, mas também foi sabotador, porque eu me apegava àquilo. Não, quando eu tô aqui eu fico bem. E na verdade não é, porque lá eu não tinha tempo para chorar. E ontem, conversando com as meninas, teve uma linda que falou algo para mim. Não vou falar o nome dela porque eu não pedi permissão, mas ela falou bem assim: eu tive e eu cheguei a um ponto de desejar estar doente para não ir trabalhar. Ela falou: olha o absurdo que eu cheguei, Shirley, a um ponto de desejar uma doença para que eu fique afastada um tempo e não vá trabalhar. Antes de parar e ver, não tá bom, o cenário não tá bom, o que eu tô fazendo pode ser a minha paixão, mas não tá me fazendo bem. E demorou um tempo, sabe, Roxane, para eu enxergar isso, e eu fui curada no retiro que eu fui, mas há dois anos atrás. Lá no retiro, eu procurei ter essa proximidade maior em relação a quem é a Shirley, o que está acontecendo com a Shirley, o que está acontecendo comigo, e eu entendi que a minha vida profissional, por mais que eu fosse apaixonada por ela, não estava me fazendo bem. Só que eu não sabia como sair dela, porque eu tinha muitos compromissos. E foi aí onde eu coloquei diante do altar do Senhor, eu falei: Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor sabe como eu estou e do que eu preciso. E foi aí onde as coisas foram acontecendo. E aí eu tive coragem, Roxane, de falar para minha família que eu não estava bem, porque até isso eu estava escondendo, meninas. Eu não queria levar para o meu marido mais um problema. Eu não queria deixar as minhas filhas, que já tinham questões emocionais, né, um monte de desafio, preocupada que a mãe não estava doente. Mas teve um dia que eu estava escalada lá na recepção da igreja, o pastor Silas chegou, me cumprimentou. Foge dele quando ele fazer isso, tá, meninas? Ele começou a olhar dentro do meu olho. Gente, que constrangedor foi aquilo. Ele parou, segurou na minha mão, tudo bem, daquele jeito que ele cumprimenta, a gente sempre brincando, né? Mas, de repente, ele parou e começou a olhar no meu olho sério. Parece que ele sente, né? Não, parece não, ele sente. Ele sente. Me arrebentou.
foi uma coisa que sabe quando vai te cortando assim? E naquele dia eu saí de lá falando, a minha família precisa saber o que está acontecendo comigo. Depois de muito tempo, ele falou para mim, Shirley, aquele dia que eu olhei para você, o Senhor trouxe ao meu coração, essa mulher está carregando coisas que não é para ela carregar. Tá acima, né? E então o meu processo, meninas, foi o desafio de abrir para minha família, porque o grande problema da mulher é ela ser autossuficiente, ela acha que tudo ela resolve, que tudo ela faz. Quantas mulheres, gente, eu não sei você, mas eu tenho amigas que eu não fico à vontade de lavar louça na casa delas. Porque elas são tão perfeitas com as coisas delas, só elas sabem fazer daquele jeito, só elas sabem arrumar a mesa, só elas sabem que eu fico assim, ai, será que eu tô lavando da forma adequada para ela, para ver como mulher tem hora é pirada. Super. Só você sabe arrumar a sua casa, só você sabe lavar a sua roupa, é só você mesmo que sabe cuidar do seu filho, ou o seu marido, mesmo distraído, atrapalhadinho, tem hora... Ele também não sabe cuidar? Por que só eu e você temos que fazer as coisas? Essa autossuficiência que nós temos nos adoece. Às vezes a gente acha que é todos ao meu redor que estão me adoecendo, mas às vezes é você. Porque você acha que até o sentimento que você tem dentro de você, você tem que guardar para você, que é você que tem que resolver. E aí eu me peguei numa arritmia, fui parar num pronto-socorro e não falei pro meu marido que eu estava indo pro pronto-socorro porque meu coração estava disparado. Não. Cheguei no pronto-socorro, como uma boa enfermeira que eu sou, não quis ficar internada. Eu falei, vocês estão achando que eu vou colocar essa camisola, com essa abertura para trás? Não vou. Gente, foi um horror, um show de horrores que foi ali. E aí, de repente, o médico olhou para mim e falou, eu não vou te dar nada para sua arritmia. O seu problema não tem a ver com a arritmia. O seu problema é emocional. Você precisa de um psicólogo e você precisa de um psiquiatra. Eu olhei para ele, tipo... Quem te falou que você sabe o que eu preciso? Olha a situação. Mas ainda bem que eu só pensei, Senhor, obrigada, porque Deus tem me convertido a cada dia. Mas eu olhei para ele, o que ele tá achando? Mas foi isso, de repente eu caí num choro e era tudo que eu precisava. Eu precisava de terapia, eu precisava de medicamento, e eu precisei tomar um tempo de medicamento, sabe, Roque? Fui fazer terapia, mas acabei fazendo amizade com a terapeuta, e quando eu fui ver, ela estava chorando também. Eu falei, não tá dando certo esse relacionamento, né? Eu já comecei a falar de Jesus para ela aí, eu falei, não, vou ter que mudar as coisas aqui, não tá? Mas, resumindo, terminando, foi um processo muito dolorido, porque eu não fiz como a Roxane. Procurei entender o que estava acontecendo, vi primeiro o espiritual, que você viu o passo a passo dela, que coisa linda? Ela foi primeiro ver se o problema não era espiritual, se não era uma guerra espiritual, se não era um momento que você estava passando, se não é os desertos da vida que todas nós passamos, e aí ela entendeu que não era. E aí ela, opa, calma aí, é no coração? Então deixa eu ver corpo, o que está acontecendo com o meu coração? Não é? Então calma aí, tem a alma. Então, agora é terapia. Eu não, olha a diferença da pessoa. Eu já baguncei tudo, não. Eu sou profissional da área da saúde, eu sei o que eu preciso cuidar de todo mundo e eu não posso compartilhar com ninguém porque eu não quero ser um peso para ninguém. Então, meu processo foi muito mais bagunçado e muito mais dolorido. E detalhe, sendo da área da saúde. Então, como a gente precisa se cuidar, né? Então agora vamos para a parte aí da alimentação. Deixa eu só tocar num pode ponto. falar. É que você falando de sobrecarga é muito importante, porque aí a gente tem que lembrar de Marta, né? Poxa, como não? Como é que a gente fala de ansiedade, de sobrecarga, e a gente não pode deixar de falar de Marta. É rapidinho lá em Lucas 10, onde fala que ela recebe Jesus com os discípulos em sua casa, né? E aí Jesus começa ali a sentar, a conversar com eles e ensinar, e ela entende, um entendimento dela, que ela precisa ir para a cozinha e fazer comida para todo mundo. Até aí, não tem problema, porque assim, é uma questão de receber, de servir, que ela quis lá preparar tudo para eles. Só que ela se vê sobrecarregada. De repente, ela se vê sobrecarregada. E aqui tem um ponto muito especial, porque é assim, ó. A gente, quantas vezes a gente se sobrecarrega de coisas que Deus não mandou, e quando as coisas ficam ruins, a gente aborda Jesus como Marta abordou. Não te importas? A gente faz, mais uma vez, a gente se sobrecarrega de coisas que Deus não mandou. E quando as coisas ficam ruins, a gente olha para Jesus e fala, não te importas? Como que Jesus não se importa? A questão é, você se importa com você? A questão é, você cuida de você? E aí quando ela olha para Jesus, Senhor, não te importas que eu trabalhe sozinha?
Fala pra minha irmã que ela me ajude, olha, querendo dar ordem pra Jesus, dizendo pra Jesus, já mulher. começa. Olha como a ansiedade torna a gente irreverente, porque ela interrompe o ensinamento rabínico. Jesus estava no momento de estudo com os seus discípulos, no momento de transferir ali aquela sabedoria, aquelas informações, aqueles ensinamentos. E aí, de repente, uma mulher, que na verdade nem podia falar e se dirigir da forma como elas se dirigiam, chega e fala assim: Jesus, você não se importa? Imagina essa cena que todo mundo deve ter olhado e falado assim: alguma coisa aconteceu com essa mulher, porque não é possível. E aí, diante do silêncio, ela fala assim: ordena a minha irmã que trabalhe junto comigo. Aí o querido Jesus, que ele é um querido, ele olha para ela, poderia falar assim: mulher, fica na tua, que tu tá sendo irreverente. Você não tá vendo que você tá sendo irreverente? Ela não tava vendo, porque a ansiedade faz a gente ter comportamentos que a gente não percebe quão irreverente com nós mesmos e com as pessoas nós estamos sendo. E ela não percebeu, mas aí Jesus traz à luz: Marta, Marta, você está ansiosa e sobrecarregada com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Então, olha a palavra que Jesus usa: escolha. A gente vai ter a opção de escolher se sobrecarregar. E aí você precisa assumir isso. Mas não dizer que Jesus não se importa por uma escolha que foi você que fez. Só que Maria escolheu a melhor parte. E aí por isso ela está aqui aos meus pés. Jesus não manda Maria sair dos pés para ir se sobrecarregar. Mas diz que assim, esse é o momento dela aprender. Então que nós venhamos escolher. Temos a opção de nos sobrecarregar e de fazer tudo? Temos. Mas também temos a opção de parar ali um momento, sentar, descansar um pouquinho e ouvir o que Jesus tem e a direção que Jesus tem para nós, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Sentadas e escolhendo a melhor parte, e é exatamente o que eu tenho certeza que você está fazendo do outro lado, aproveitando cada palavra, cada testemunho e sendo uma Maria nesse momento, escolhendo a melhor parte. Então, compartilha com a amiga que você sabe que precisa ouvir isso também, tá bom? Agora, deixa a eu nossa só querida. falar uma coisinha também. É muito importante a gente reconhecer quando precisa de ajuda, né? Porque, como vocês mesmos falaram, né? A gente se sobrecarrega, a gente cuida de todo mundo e acaba não se cuidando. Então, assim, é muito importante ter esse autocuidado também. E ter esse insight de falar: não, agora eu preciso de ajuda. Porque a ansiedade, ela pode desenvolver várias outras coisas, né? Então, assim, identificar quando é uma ansiedade normal e quando é uma ansiedade que você realmente precisa buscar um profissional. Porque hoje em dia todo mundo tem ansiedade, né? Para alguma coisa. Só que são ansiedade leve. Ah, eu tô ansiosa porque eu vou viajar, eu tô ansiosa porque eu vou conhecer tal pessoa, eu tô ansiosa porque eu vou fazer alguma coisa boa. Então, assim, é bom a gente identificar os sintomas. Como a Rox passou, ela sentia palpitação no coração, tem gente que tem aquela sensação de desmaio, de passar mal. Eu conheço pessoas que tiveram que se trancar no banheiro porque estava tendo um quadro de ansiedade, de não conseguir respirar, de estar suando frio, de ter palpitações no coração. Então, assim, é o momento de pedir ajuda. Não tente lidar com isso sozinha. Isso. Porque a gente precisa muito de ajuda para passar por isso. É como vocês falaram, né? A gente também precisa de ajuda de um profissional para poder estar passando por isso. Então, assim, é um profissional que vai te ajudar com isso. Eu gosto muito de só fechar o quadro da ansiedade. Vem muita gente com esse sintoma, né, de ansiedade. Ah, porque eu tô sentindo palpitação no coração. Ah, porque eu tenho dificuldade em concentração. E muita gente fala: ah, eu tô muito ansioso. Eu gosto de fazer como se fosse eu sempre sugiro que as pessoas façam um diário. Escreve. O que você tá sentindo? Porque é um sentimento. E às vezes a pessoa acha que, mas eu tô sentindo, não sei. Por que você tem ansiedade? Ah, não sei. A gente sempre sabe. A gente só não busca, só não identifica, a gente não entra em contato com esse sentimento. Então, o que eu gosto de fazer? Vamos fazer ali um roteiro do seu dia. Ah, hoje eu acordei, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo assado. Anota. Ah, de repente me deu ansiedade, de repente meu coração disparou. Não foi de repente. Alguma coisa aconteceu. Então, o que eu gosto de falar? Anota. Ah, mas foi um pensamento bobo. Ah,
talvez esse pensamento bobo, esse sentimento ruim que tá te gerando ansiedade. Então, assim, por isso o processo de autoconhecimento em terapia ele é importante. Porque a gente precisa identificar as nossas emoções, identificar o que a gente está sentindo. Então, talvez, foi a raiva que eu senti de tal coisa, que me gerou ansiedade. Então, assim, eu gosto sempre de falar, vamos anotar como foi a semana? Eu acordei, eu senti. Anota os sentimentos, porque a pessoa ela precisa entrar em contato com o que ela tá sentindo, porque aí sim que a gente vai descobrir a origem da ansiedade. A ansiedade não adianta a gente fugir, porque quem tem ansiedade tem. Às vezes a gente, eu não quero sentir. Não, você vai sentir. É aprender a lidar com a ansiedade. Eu tô ansiosa hoje, o que eu tenho que fazer para poder lidar com essa ansiedade? Então a gente só vai saber lidar com a ansiedade quando a gente identificar de onde ela vem, qual que é a origem. Perfeito. A ansiedade, eu tô com raiva disso, por isso, por isso. Então foi esse pensamento que me gerou ansiedade. Então, assim, como é que eu vou lidar com isso? Então, assim, é importante se conhecer para saber qual o motivo da ansiedade, que aí sim a gente trabalha em cima dela e é isso. Tá joia. Então, e a gente sabe que um dos escapes aí para quem não tá bem emocionalmente é descontar na alimentação, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Aline, sobre o seu conhecimento em relação ao distúrbio, sabe? Uhum. Onde a mulher emocionalmente ela não tá bem, e aí a forma que ela se alimenta, ou casos que, não, olha, não come, não. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Geralmente, o distúrbio alimentar, ela nunca tá sozinha. Ela sempre vem junto com uma outra comorbidade, como a depressão, a ansiedade. Assim, um exemplo de pacientes que têm a ansiedade. Quando ele tem esse sentimento, como a Paty falou, que ela pede para fazer o diário, no momento que ele teve aquela crise, é o momento que ele vai ter uma compulsão também, geralmente. E ele desconta aquela emoção que ele tá na comida. E aí ele come a comida em excesso, depois vem o sentimento de culpa porque ele comeu. E aí, em alguns casos, ele se isola, ele se esconde. Já vi casos de pessoas que têm compulsão, ela se esconde para comer. Ela sabe que ela tá comendo mais do que ela consegue, mas ela não consegue controlar o que ela tá sentindo e ela continua se alimentando até passar mal. Eu até comentei com a Paty agora há pouco de pacientes que a gente vê que tem esse histórico de pessoas que ela tá passando mal, ela sabe que ela precisa parar, mas ela continua. E aí é onde a gente precisa entrar com o nutricionista junto com o psicólogo para a gente conseguir chegar no diagnóstico e conseguir ajudar o paciente para que ele volte a ter uma alimentação adequada. Entendi. Eu achei legal que você falou, a gente estava conversando também, que você falou que também o trabalho do nutricionista não é só passar uma dieta. Não. E segue isso aqui. Fala um pouquinho disso pra gente, desse acompanhamento. Então, quando um paciente chega, eu particularmente, eu nunca olho só, eu sento com o paciente e pergunto o que está acontecendo com ele. Uhum. Infelizmente, principalmente quando é mulher, a gente vê muito aquela pressão psicológica, principalmente das mídias sociais. Olha, eu vi uma influenciadora que ela tem um corpo perfeito, eu queria atingir aquele corpo. E aí ela começa aquela pressão. Aí ela faz isso, ela levanta às 6 horas da manhã, ela tem filho, é toda essa pressão psicológica. Ela tem filho, ela trabalha, ela vai pra academia e ela tem um corpo perfeito. Eu não consigo. Tá, então o primeiro ponto de partida é, você não é ela. A gente vai trabalhar com a sua realidade. Perfeito. Eu sento com o paciente, peço pra gente fazer o recordatório pra entender certinho como que tá a alimentação dele. Ali a gente começa a identificar várias coisas, vários pontinhos. Eu geralmente, um exemplo, eu levanto 6 horas da manhã, tomo um café preto, vou trabalhar. E que hora você vai comer de novo? 12:00. Opa. Tem uma coisa errada. Aí, no meio da tarde, tô trabalhando, tô super estressada, do nada me dá uma vontade de comer um doce. Tá, aí ele foi, tá lá nervoso, comeu um monte de doce, chegou em casa estressado, jantou, foi dormir. Aí depois vem a autoculpa. Eu não treinei, eu não me alimentei direito, não tive tempo para fazer nada. Tá, então vamos voltar. Você vai levantar de manhã, você vai tomar o seu cafezinho, sempre tomando os líquidos, porque também é uma coisa que sempre fica de lado. Se alimenta certinho, toma seu café, faz as pausas, almoça, faz o seu lanchinho. Depois, ali em algum momento, a gente dá um jeito de fazer um encaixe para você fazer um exercício,
para você ter os resultados que você busca. E uma coisa assim que a gente tem que trabalhar muito, tanto a nutrição junto com a psicologia, é essa questão do comparar. Hoje em dia, principalmente as mulheres, a gente se compara demais com o outro. A gente vê o mundo perfeito do outro, a gente acha que a gente é menos capaz porque o outro consegue e a gente não. A gente tenta trabalhar dessa forma, junto com a psicologia, para conseguir ajudar nos transtornos, nos distúrbios. E eu acho que para casos assim, precisa estar alinhado também um psiquiatra, né, meninas? Porque em caso de distúrbio alimentar, como a mulher não tem controle sobre aquilo, Muitas vezes elas às nem vezes você percebem. precisa tomar, né, alguma medicação, né? Falando sobre a sua anotação, lembrando para as radaças, nós temos o livro do acampamento, a agendinha, né, do Sim. acampamento, que foi o propósito, né, da gente estar anotando tudo lá. Como Deus é Ajuda. lindo, né? Uma coisa vai ligando com a outra. Sim. Tem lá o nosso caderninho, meninas, vai lá, anota, segue aí os conselhos da nossa psicóloga. Mas voltando aí para o assunto alimentação. Então, acho que quando tem um distúrbio grande desse, o ideal é você estar junto com a terapia, né? Procurar entender o que está acontecendo. Às vezes, só com a terapia você consegue, mas casos um pouco mais avançados, pelo que eu entendo, o melhor é você ter um psiquiatra aí para tomar, eu acredito, um ansiolítico, alguma coisa assim, né? Alguns casos, o psiquiatra e até o médico para auxiliar. Tá E aí você certo. falou que muitas vezes elas nem percebem, então Não, quando assim geralmente a gente... assim, pacientes que tá com o distúrbio, Uhum. eles estão ganhando peso e perdendo peso numa velocidade assim absurda. Uma hora ele tá ganhando muito peso, ou outros casos ele está perdendo muito peso. Ele tem uma fixação pela comida. Ele se preocupa o tempo todo com o que ele tá comendo, com o que ele vai comer. Aí ele tem essa pressão psicológica com o outro. Uhum. Ele fica... muitas vezes, ele come escondido, como eu comentei, ele come escondido, ou ele come até passar mal. Ele evita ir para lugares que ele sabe que vai ter comida, já para ele não comer. E aí é todo um trabalho. Aí você vai conversando. Geralmente, assim, eu não anotei os dados, mas geralmente quando você senta para ver, 80% ou mais não percebe de início que ele tem um transtorno alimentar. Aí depois a gente trabalhando, mostrando, aí fala assim, ó. Um exemplo, deixa eu pensar. Eu vou pra um lugar que vai ter comida e eu tô super preocupado. E eu não quero ir. Já é um ponto pra gente sentar e falar, ó. Você não acha que tá um pouco estranho você evitar determinado lugar porque você vai comer? Ou você sentir vergonha de comer sozinho porque você tem vergonha de comer na frente do outro? Já não é uma coisa ali pra gente sentar e prestar atenção, porque a pessoa ela tem que entender que o alimento não é algo prejudicial, não é o inimigo dela. A comida é algo pra ajudar ela. Então, muitas vezes a pessoa coloca a comida como algo ruim, que é quando ela come e sente a culpa. E muitas vezes, quando ela tá triste, ela come achando que a comida vai trazer aquele prazer pra ela, aquele alívio, e não traz. Então, essa questão de evitar lugares que tem comida já é um sinal de alerta. Sim. Qual outro mais? Comer escondido, comer até passar mal, provocando um vômito. Principalmente isso, né? Você Já tem comer paciente que exageradamente, né? comer muito rápido, sem prestar atenção. Você tá comendo. Aí você se sente desconfortável. Aí você para, caramba, acho que eu exagerei. Você teve um dia cansativo, você passar na padaria comprar um bolo. Ah, eu vou comer um pedaço porque eu mereço. Eu já tô cansada, tô estressada. Ah, eu vou comer só mais um. Caramba, ainda ficou só um pedacinho, eu vou comer só pra ele não ficar aqui. Olha Aí só. depois que eu comi, caramba, eu comi o bolo inteiro. Olha o que eu fiz. Aí vem o sentimento de culpa. Aí vem aquela coisa da balança o tempo todo. Eu sou aquela pessoa, eu sou contra a balança. Eu acho que se você subir na balança, a balança não vai mostrar. Só vai mostrar o peso total. Ele não vai mostrar o que você tem de gordura e o que você tem de massa. É verdade, né? E a gente acha que o que tem ali é o que tem de gordura. Não é. Uau. É o peso total do seu corpo. E muitas vezes ali tem a massa óssea, massa muscular, líquido. Tem tudo ali. É a balança, ela só tá mostrando o peso total. E muitas vezes eu tenho pacientes que assim, ela treina desesperadamente o mês todo. Até chama atenção, você não precisa treinar dessa forma. Você vai acabar se lesionando. Come certinho, aí vem no dia da consulta. Engordei 2 quilos.
Tá, engordou 2 quilos. A gente vai ver tudo. Caramba, são 2 quilos de massa magra. Fique feliz. Mas não, ela não enxerga que é 2 quilos de massa magra, ela só enxerga que é 2 quilos. De E aí é onde gordura. vem a frustração dela. Por isso a importância de Olha passar com uma só. nutricionista, tá vendo? Perfeito, Para você exatamente. para acompanhar, né? Bem, meninas, a gente tá indo aí pro final. Já, ó, Poxa. a hora voou. Resumindo aqui, o que nós aprendemos, né, meninas? Corpo, alma e espírito. Precisamos cuidar dos 3, não tem para onde fugir. Palavra do Senhor, ela nos cura, ela nos transforma, ela nos liberta, ela nos direciona, mas precisamos também cuidar da alma com os profissionais, e nós temos aí radaças, ó, no meio das radaças, nutricionista, psicólogas, né, temos várias profissões aí nas radaças que podem te ajudar, podem estar, né, te direcionando, né. Lá em Mateus 11:28 fala: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Todo momento que você estiver cansada, sobrecarregada, desgastada, não vai berrar com o maridão, como às vezes eu já fiz. Ale, te amo, Vai perdão, pra marido. terapia. Ou com as filhas, ou até mesmo no trabalho, ou até mesmo com o espelho. Quantas vezes a gente para no espelho e começa a descontar todo aquele cansaço, toda aquela frustração com a nossa imagem, né? A palavra do Senhor fala: vinde a mim. Então, em primeiro lugar, mulher que se encontra cansada, vai para o colo do pai. Vai para o colo do teu pai, é ele que eu costumo muito dizer que tem o seu manual. Seu marido não tem seu manual, o seu chefe não tem seu manual, o seu melhor amigo não tem o seu manual completo. Quem tem seu manual completo e sabe tudo que está ali dentro é o Senhor. Então, em primeiro lugar, vamos a Ele. E aí, em segundo lugar, vamos entender, se autoconhecer. O problema é no corpo? O problema é na alma? Né? Seguir os passos daqui. Nossa, foi muito perfeito os seus passos, Roque. Parabéns, foi muito Obrigada. perfeito. Eu fiz uma salada, uma bagunça e eu ainda quis acusar todo mundo dizendo que ninguém sabia cuidar de mim. A autossuficiência, né? Eu acredito que eu fiquei um bom tempo passando por isso. Você falou que em um mês fazendo tratamento você já não tinha mais arritmia, para ver a diferença daquele que faz as coisas direcionado pelo Senhor e aquela mulher que quer fazer tudo do jeito dela. Então, vocês têm aí 2 exemplos, tá? Um a não seguir e o outro a seguir. Então, é sobre isso. Então, aprendemos hoje que precisamos buscar no Senhor, ir para o colo do nosso Pai, autoconhecimento, entender o que está acontecendo com você, procurar o tratamento correto, as pessoas corretas, ore ao Senhor, peça para o Senhor te direcionar para essas pessoas, tomar muito cuidado, porque como está em alta, saúde mental, todo mundo está doente, gente, tem muita gente que, se você não tomar cuidado, você vai adoecer. Principalmente nós, que a nossa crença, a nossa vida está pautada no Evangelho, está pautada na palavra do Senhor, você tem que tomar cuidado com quem você se abre, analisar, ver os estudos, aonde estudou, aonde é isso e aquilo, porque eu já tenho visto cada barbaridade de, sabe, de conselhos, assim, doidos. São coisas que outras pessoas acreditam, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Para quem que você vai levar a sua vida para tratar? Com quem que você vai abrir o seu coração? Para quem? Essa pessoa realmente está preparada? Ela entende quem é você? Ela entende o que você acredita ou é mais um crítico? Né? Porque já aconteceu de eu ir conversar com uma pessoa e falar: mas você também é muito habitolada na igreja. Fica difícil, né, gente? Então, assim, vai procurar terapia? Sim. Ore ao Senhor e busque ao Senhor o lugar certo e a pessoa certa para te ajudar. Tem muito profissional bom no mercado, mas infelizmente tem muito profissional ruim. E isso é em todas as áreas, né? Então, eu vou entregar agora o fechamento para a Roxane, né? Os agradecimentos também eu deixo com você, de coração. Obrigada, meninas. Aprendi muito com vocês. Obrigada por esse tempo e, Roque, é com você. Sim, gente, vocês nos enriqueceram com o conhecimento de vocês. Eu espero que tenhamos mais oportunidades aqui ou fora daqui de sentar juntas e aprender umas com as outras. Eu tenho certeza que eu vou encaminhar esse podcast para algumas amigas que
Quando eu falei que ia ter nutrição, elas, eu quero saber, eu quero acompanhar. Então, muito obrigada, Shirley, também por esse carinho, essa dedicação, esse acompanhamento com a gente antes de estar aqui, tá, gente? Porque é todo um preparo, é todo um auxílio ali para nos ajudar, nos fortalecer, oração umas com as outras. Agradecer a equipe de mulheres que estiveram orando pra gente, a equipe do Ministério Déboras, a equipe das Radás que estiveram orando enquanto esse bate-papo tá rolando. Tem mulheres orando para que vidas sejam alcançadas, e eu tenho certeza que será feito assim. Não posso deixar de agradecer a FAB, a Faculdade Batista, e que cedeu esse espaço pra gente, esse espaço maravilhoso, que cedeu com todo carinho, com todo cuidado, pessoas para estarem aqui nos direcionando. Gente, aqui no link vai ter o site, acesse, porque nós temos o curso básico, eu fiz, o curso médio eu fiz, temos o bacharel em teologia, com professores sérios, um ensinamento lúcido, sem tendenciosidade, não enviesado, porque existem linhas teológicas que são enviesadas e tendenciosas, não à toa que estão escandalizando os evangelhos, colocando a Bíblia ali, mas por ensinamentos tendenciosos, mas por conhecimento de causa, eu digo assim, vocês têm a oportunidade de acessar um curso que vai trazer um conhecimento lúcido para vocês. Então, assim, mas eu não quero pregar, eu não quero ser líder, eu não quero ser pastor. Gente, o conhecimento é para todos. Por isso que o povo perece por falta de conhecimento. Não são os pastores que perecem por falta de conhecimento. Não são só os líderes. É o povo que perece. Então, o conhecimento é para todos, independentemente do cargo que a gente escolha exercer na igreja. Até porque a gente precisa saber qual é o tipo de direcionamento que estão nos dando e se estamos respaldados na palavra do Senhor. Então, acesse o link que está na descrição e venha conhecer, venha fazer uma aula de teste para você ver como você vai sair daqui rico, abençoado e ministrado pela palavra de Deus. Muito feliz, muito obrigada a todos, e inclusive a você que está do outro lado, nos assistindo. Mais uma vez, compartilhe, curte e deixe com que outras pessoas sejam abençoadas também, tá bom? E o próximo vez estaremos juntas novamente com mais um assunto quentíssimo para vocês. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada.